gente entender um pouco mais o que está acontecendo, eu vou conversar agora com Patrícia Gorish, advogada e coordenadora do Observatório do Migrante da Unisanta. Doutora, como é que vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo certinho. Tudo ótimo. Doutora, o que está havendo, obviamente que barrar imigrantes é uma decisão única e exclusiva lá da alfândega, né, do processo migratório. Chegou lá, eles entendem que pode causar algum tipo de problema, eles simplesmente não deixam entrar. Aumentou esse número de barramento ou realmente são pessoas que, de certa forma, não têm toda a documentação legal? Exatamente, isso é importante dizer. O visto é um ato discricionário, que no direito quer dizer o seguinte: o país ele pode barrar quem ele quiser, dependendo da situação. Então é importante que a gente tome algumas cautelas, né? E esse tipo de situação está acontecendo no mundo inteiro. Há uma crescente, acho que desde a pós-pandemia, de países querendo se autoproteger, né? Até por conta da questão do alto fluxo de imigração. Então, para aqueles que vão exclusivamente para turismo, que levem então em uma pasta impressa, até porque às vezes não tem o chip, tem dificuldade de acessar o celular na hora, então é importante que tenha essa pasta impressa com os documentos mínimos, que é o passaporte, a passagem de ida e volta, a hospedagem. Se for para fazer algum outro tipo de trabalho, que tenha uma carta convite. Se for fazer, por exemplo, um tratamento médico, que tenha um encaminhamento médico. Mas é importante que a pessoa mantenha a calma e tem que responder, obviamente, todas as perguntas. Existe, sim, um agravamento nessa questão, né? Desde a chegada de Trump, a gente tem visto isso comumente na TV e nos noticiários. Ele fechou de fato as fronteiras, tanto é que o grande fluxo de turistas nos Estados Unidos é composto por alemães. E já houve uma queda de mais de 30% desde a chegada de Trump. Então é natural que haja esse tipo de situação. Mas que o brasileiro, então, responda as perguntas e tenha todos os documentos em mãos. Isso é muito importante. Então vamos lá, só repetindo, documentos necessários para mesmo com o visto em mãos, né, ou seja, mesmo com essa possibilidade de autorização em mãos, o que mais, principalmente o jovem, eu acho que o jovem é o mais afetado por esse tipo de medida, né? O que mais ele precisa para poder entrar e mostrar que vai retornar dali o prazo, né? O prazo são 90 dias geralmente, mas eu vou retornar para o seu voo de volta. Nos Estados Unidos é de 120 dias o visto de turista, mas é importante que ele tenha a passagem de ida e volta, a comprovação de hospedagem, então entrada e saída de hotéis, diversos hotéis que ele for passar pelos Estados Unidos, então tem tudo isso impresso, tudo direitinho, carta convite, né? E principalmente provar que ele vai retornar, que ele tem uma vida no Brasil. Então, se ele está estudando numa escola, numa universidade, pedir a declaração de matrícula dessa universidade para comprovar que ele tem uma vida aqui e que ele não tem por que morar nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a grande comprovação. Bom, quem fazia muito isso era a Inglaterra, né, o Reino Unido, na entrada pelo aeroporto de Heathrow. Era uma complicação danada. Muitos brasileiros ficaram retidos lá exatamente porque... Eu já passei por poucas e boas, e eu gosto sempre de dizer o seguinte: eu tenho a minha pastinha de viagem, né? Teve uma vez que em Portugal eu fui barrada e eu falei que eu ia dar uma palestra no Porto. E ele entrou no site da organização do evento para comprovar se realmente aquele meu impresso batia com o site. Até isso ele fez. Né? Então, cada vez mais isso tem endurecendo nos últimos anos. O fluxo de brasileiros, de emigrantes, saindo do Brasil e indo para outros países tem aumentado. Então, isso é natural, isso é histórico, né, que isso aconteça. Por isso que é importante a gente ter tudo à mão. Eu entreguei para ele a minha pastinha, passagem de ida e volta, os hotéis que eu ia passar, o dinheiro que eu tinha, né? É importante comprovar também se é cartão de crédito, se é dinheiro, porque não adianta viajar também com pouco dinheiro que não corresponda com a realidade, porque isso também chama a atenção do oficial de fronteira.
Pessoas que não têm cartão de crédito, que estão com US$ 100, por exemplo, não é possível estar ali. Por isso que eles acabam barrando. Então você tem que ter um cartão de crédito, ou o mínimo de comprovação nesse sentido. Alguns países exigem até o seguro de saúde, né? Que você mostre o seguro de saúde, né? Na época da pandemia, isso foi comum em todos os países, e até por segurança. Quem for para os Estados Unidos hoje não tem SUS, né? O SUS é eminentemente brasileiro, né? É um dos melhores do mundo, por incrível que pareça, né? A gente tem as nossas discussões, os brasileiros reclamam, mas não tem ideia de como é nos Estados Unidos. Então, pisou no hospital, já é cobrado por hora. Então, é importante que tenha também o seguro-saúde. Doutora Patrícia Goris, Goris ou Goris? É Goris, Goris. É alemão. Doutora Patrícia Goris. Pô, na Alemanha só não tem dificuldade para entrar, né? Não, o alemão é do meu marido, mas eu já tive dificuldade para entrar também, fiquei na salinha reservada. É natural. Nós brasileiros, eu só tenho passaporte brasileiro, a gente é o povo que emigra normalmente, então somos visados. Por isso que é sempre bom ter a pastinha com os documentos. Mas tem que lembrar que eles já migraram bastante para o nosso país também, Com né? certeza. Somos em grande volume, né? Exatamente. Nossos avós, bisavós, somos feitos de migrantes. Isso é importante a gente pensar, né? Doutora Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia. Um abraço, senhora. Elemento aqui para a nossa conversa, o professor